Nós estamos falando aqui no Bastidores do Poder sobre esse processo de recuperação da economia, né? Alguns setores já apontando aí resultados positivos e muitas discussões dos bastidores em relação a diversos outros acertos, ajustes e projetos que estão sendo tocados. Mas um assunto que ficou aí pendente, está pendente até agora, é a discussão do veto presidencial em relação à desoneração de 17 setores da economia, os setores que mais empregam no país, algo que a gente tem a perspectiva de que entre na pauta do Congresso, a análise desses vetos, e com a perspectiva aí de derrubada do veto presidencial ao longo dos próximos dias. Sobre o assunto, nós convidamos aqui para participar do Bastidores do Poder o senhor Marco Polo de Melo Lopes, ele que é coordenador da Coalizão Indústria e presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Senhor Marco Polo, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Cristiano, Lana, Cláudio. Senhor Marco Polo, qual a perspectiva que a gente tem? O senhor esteve no grupo que se reuniu com o ministro Paulo Guedes nos últimos dias para tratar desse assunto. Que prognósticos que os senhores receberam do governo e tem em relação às discussões com o Congresso Nacional? Não, olha, nós nos reunimos com o ministro Paulo Guedes, como fazemos a cada 2 meses, a coalizão tem uma pauta com o ministro nesse intervalo de 2 meses, e o assunto especificamente da desoneração da folha não foi tratado com ele, porque é um assunto que no momento está vinculado ao Congresso Nacional, né? O governo já colocou a sua posição, nós temos vários segmentos que fazem parte da coalizão, onde existe aí uma participação intensiva, vamos dizer assim, a folha tem um peso muito significativo, né? E todo o trabalho, digamos, de convencimento ou de manifestação das preocupações em relação a esse assunto já foi levado ao Congresso. Então, a nossa pauta com o ministro foi voltada para fazer um relato da situação, vamos dizer assim, de cada um dos segmentos que compõem a coalizão, né, a recuperação em relação a essa gravíssima crise de demanda que todos nós enfrentamos, com o fundo do poço em abril, e atacar algumas outras questões relacionadas aí a preocupações da indústria de transformação como um todo, vinculada à questão das exportações, à ociosidade que ainda é grande em alguns segmentos, e a defesa comercial do nosso mercado. Presidente, muito boa. Vai lá. Desculpa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a expectativa que os senhores têm para essa negociação da desoneração. É possível que a desoneração seja mantida ainda até o final deste ano, pelo menos para que os setores se organizem melhor para o ano que vem? Há uma negociação nesse sentido entre os senhores e os parlamentares que vão votar esse veto presidencial? Não, como nós já falamos, esse trabalho de manifestação de preocupação, da representatividade, da desoneração da folha, nesse momento de recuperação desses segmentos que optaram por esse regime mais especificamente, isso tudo já foi feito, né, com todos os parlamentares, e a nossa expectativa é uma expectativa otimista, no sentido de que a desoneração seja mantida. Eu relembro que na proposta da reforma tributária que foi encaminhada pelo governo, ela foi apresentada com um faseamento de 4 etapas. Uma primeira etapa que pega apenas a parte do PIS/COFINS, né, é o CBS, uma segunda etapa voltada para o IPI e os chamados impostos seletivos, uma terceira etapa que pegaria o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e uma última etapa da desoneração da folha. Então, significa dizer que o governo ele tem como meta, como objetivo e como entendimento que a desoneração da folha ela é estratégica, ela é importante. Então, eu diria que, na verdade, o que nós temos aí no meio dessa discussão no âmbito do Congresso é o timing, né, que com o veto criou uma preocupação monumental que essa desoneração fosse interrompida no momento tão crítico e tão especial aí para a indústria de transformação e para a construção civil. Mas, doutor Marco Paulo, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Aqui em Brasília, a sensação que nós temos é que o governo concorda, o ministro, inclusive, hoje voltou a repetir isso, né, que é
a melhor aposta que se faz na geração de empregos é a desoneração da folha, mas ele falando de uma maneira geral e não apenas sobre esses 17 setores de que trata esse veto, né? E o governo tem, e os seus líderes também, no Centrão e tal, entrevistamos o líder do Centrão aqui, ele deixou isso muito claro. O governo parece gostar da ideia, mas quer associar isso à reforma tributária de uma maneira geral, sobretudo na criação do novo imposto, do imposto sobre transações eletrônicas, etc. O senhor acredita mesmo que na derrubada do veto, acredita nas duas coisas? Acredita que o veto será derrubado e também haverá uma desoneração ampla da folha para todos os setores com a criação do novo imposto? Cláudio, como eu falei, o nosso entendimento é de que o governo entende como estratégico, como importante a iniciativa da desoneração da folha. Esse foi um regime que vigiu até agora, né, para os setores que optaram por esse regime, né? Nem todos os setores que compõem a coalizão indústria optaram pelo regime da desoneração da folha. No caso específico, por exemplo, do meu setor de siderurgia, nós não optamos especificamente por esse regime. Mas o entendimento é de que se tenha como objetivo maior a desoneração. Isso é um ônus, né, que todo o processo produtivo tem. Então, como eu coloquei, faz parte do projeto do governo a desoneração da folha. Se isso vai estar vinculado a um regime de um novo imposto ou não, eu acho que essa é uma discussão que ainda precisa ser amadurecida, Cláudio. Qual vai ser o cenário se o Congresso Nacional decidir manter este veto, portanto, derrubar a desoneração que está colocada para até o final do ano que vem? Qual o cenário para a economia e para a indústria de maneira geral? Olha, as empresas que estão... empresas e segmentos que estão fazendo essa defesa forte da desoneração já provavelmente trabalham com a perspectiva, vamos dizer assim, de que esse veto seja derrubado, né? Há um sentimento, uma percepção, uma compreensão muito grande por parte do Congresso, e eu diria que de forma generalizada, de que não é o momento para que se interrompa um instrumento que traz aí um grau de contribuição importante para esses segmentos, no momento em que a indústria de transformação e da construção civil estão saindo, é importante que se frise isso, saindo de uma profunda, grave crise de demanda, que teve aí o seu momento mais agudo em abril. Nós estamos num processo de retomada, que é bem-vindo, né, mas com dificuldades grandes, né? E eu acho que essa percepção é de a quase totalidade, eu diria, dos parlamentares. Eu vejo aí como bastante provável que a desoneração da folha seja mantida. Doutor Marco Paulo de Melo Lopes, o senhor também é o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. E a gente teve esses dias aí uma decisão importante, polêmica, que impacta diretamente o Brasil, que foi a decisão do governo norte-americano de reduzir a cota para as exportações do aço semi-acabado do Brasil. Eu queria que o senhor explicasse isso ao nosso ouvinte, em que medida isso afeta a economia brasileira, o segmento específico, o setor, né, do aço e a economia brasileira, e o que é que o senhor espera, enfim, se o senhor espera algum tipo de reversão dessa medida. Cláudio, eu agradeço a tua pergunta, porque isso me dá uma oportunidade de fazer aí uma avaliação global que envolve não só a indústria do aço, mas eu diria que a indústria de transformação como um todo. Se eu pudesse fazer uma caracterização do momento que nós todos vivemos, eu diria que no momento em que eclodiu essa gravíssima crise de demanda, nós tivemos aí, vamos dizer assim, como grande emergência, eu diria que o oxigênio para poder respirar nesse processo dessa gravidade de crise era a questão do crédito, né? Então,
por maior que tenha sido o esforço do governo naquele momento, o crédito não estava chegando na ponta, dificuldade muito grande com o sistema bancário privado. Então, nós colocamos toda a nossa energia junto com o governo no sentido de tentar resolver essa equação, essa questão, para poder sair da crise. Eu comentei que nós estamos saindo agora, eu diria, como se a indústria estivesse ganhando novamente musculatura, né? E quando a gente começa a ganhar essa musculatura, o que nós podemos observar é que existem países que já saíram da crise por conta da pandemia antes do Brasil, né? E são países que têm grande capacidade de produção, matérias-primas a custos mais competitivos e que nem sempre têm práticas consideradas como corretas pela OMC. Eu cito aqui, de forma muito transparente, a China, a Coreia, que são os dois países que têm o maior número, por exemplo, de processos contra práticas desleais. Não, por que eu estou trazendo essa questão? É porque, nesse momento, todos os países buscam preservar aquilo que se tem de mais caro, que é o seu mercado interno. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? As empresas siderúrgicas americanas, umas 4, 5 empresas, não mais do que esse número, que são consumidoras, inclusive, daquilo que nós exportamos em maior volume, que são as placas, são os produtos semi-acabados, e que são utilizados para efeito de matéria-prima para a própria indústria siderúrgica americana, elas ficaram ansiosas, as empresas siderúrgicas americanas, por conta da queda do mercado americano. Então, o que elas resolveram fazer? Resolveram vender para as outras empresas siderúrgicas americanas o semi-acabado que nós exportamos, e aí começou todo o processo de pressão do governo americano em relação aqui ao nosso governo para tentar reduzir as nossas cotas de exportação. Né? E, alô? Oi, pode seguir, seu Marco Paulo. Bom, pensei que nós tivéssemos caído. Então, esse processo negocial ele vem desde junho, né, e uma pressão grande do lado americano, e nós, do lado de cá, tentando preservar um regramento, cotas, um sistema que vige desde 2018. Eu comentaria que, ao final desse processo negocial, o resultado foi positivo, porque nós já exportamos 90% da nossa cota, que são de 3,5 milhões de toneladas de produtos semi-acabados, conseguimos ainda um waiver para exportar 60 mil toneladas referente à cota do último trimestre, o quarto trimestre, e ficou aí um resíduo de 290 mil toneladas que nós ficamos de voltar a conversar com o governo americano em dezembro. Então, o resultado das negociações eu acho que foram positivas, mas eu ressalto a prioridade que todas as nações, todos os países estão dando aos seus mercados internos. E a nossa preocupação, que eu mencionei em relação à defesa comercial, é que nós achamos que o Brasil, de uma maneira geral, ele está aberto, né? O mundo todo tomou precauções, no caso do aço, de baixar salvaguardas e proteções. O governo americano, usando o pretexto da segurança nacional, baixou a chamada seção 232, e nós aqui no Brasil estamos abertos e vulneráveis a essas práticas desleais de comércio. E como que a gente escapa dessa, seu Marco Paulo? Olha, nós estamos trabalhando aqui com o governo e, junto com o ministro Paulo Guedes, temos uma expectativa muito grande que, com a mudança do secretário de Comércio Exterior, né, saiu o secretário Marcos Troirro para assumir aí a presidência do Banco dos BRICS, e assumiu agora, recentemente, o novo secretário Roberto Fente. Já temos uma reunião da coalizão marcada com ele na próxima sexta-feira, e a nossa expectativa é que o secretário se sensibilize para o fato de que nós estamos vivendo um momento especial, o mundo todo se protegendo, né? Você, quando fala em termos de comércio exterior, você tem duas variáveis: acesso a mercado de um lado, defesa comercial do outro. Temos um ponto extremamente importante que eu acho oportuno a gente trazer aqui aos ouvintes, que é o custo Brasil, que hoje está dimensionado, né? O governo brasileiro tem esse trabalho realizado, ele coordena esse trabalho. Nós temos um custo Brasil de 1,5 trilhão de reais ano. Então, pensar em fazer uma abertura assodada do mercado interno, uma abertura comercial, sem que se faça a correção das nossas assimetrias, nós achamos que é criar uma vulnerabilidade enorme
para a nossa indústria de transformação no momento que isso não é cabível e nenhuma outra nação, nenhum outro país do mundo está fazendo. Sr. Marco Paulo, só para nós fecharmos a entrevista e já aproveitando aqui a presença do senhor no Bastidores do Poder, como que o senhor analisou os números do PIB hoje com essa queda já esperada do segundo trimestre? O senhor corrobora com a ideia de que o processo de recuperação, da mesma forma que veio rápida a crise, a gente já está numa ascendente positiva aí? Cristiano, olha, eu diria que para alguns segmentos a recuperação surpreendeu, uma recuperação em V, né? Abril, de novo, foi a parte mais aguda dessa crise, né? E depois, mês a mês, os segmentos começaram a ter uma recuperação, mas eu ressalto que nós temos segmentos que ainda têm uma ociosidade muito grande. O setor automotivo tem uma ociosidade hoje de 60%, o setor aço, uma ociosidade de 40%, o setor calçado, uma ociosidade de 50%. Então, a nossa grande negociação e conversas com o governo é para sensibilizar o governo de que a saída momentânea é a exportação. Nós precisamos exportar. Para exportar tem que ter competitividade. Para ter competitividade, o governo tem que aprovar em caráter emergencial até que a reforma tributária seja aprovada, e aí sim acabe com o sistema de cumulatividade dos impostos. O governo deveria aprovar o mecanismo do Reintegra, que é o mecanismo que ressarce, ainda que parcialmente, os resíduos tributários que ficam no processo produtivo. Então, concluindo, eu diria, a recuperação ela vem, está vindo, mas não na intensidade ainda que seria necessário para ocupar toda a capacidade instalada desses segmentos que eu acabei de mencionar. Solução à exportação, para isso nós precisamos do Reintegra em caráter emergencial. Eu tenho muita curiosidade de perguntar ao senhor, e vou perguntar, qual a sua estimativa de queda do PIB durante o ano de 2020? A gente, no começo da pandemia, falaram em 9,5%, acho que foi o Fundo Monetário Internacional que chegou a fazer essa projeção, mas hoje o governo já faz uma projeção ali à volta de 4,5%. Qual seria a sua aposta? Ô Cláudio, eu acho que por tudo que o governo fez, e fez muito, no sentido de apoiar não só os desassistidos, né, com o auxílio emergencial, que ajuda indiretamente todo o processo produtivo também, mas também com todo o sistema de apoio que foi dado às empresas, nós tivemos uma recuperação muito rápida, né, e que, de novo, surpreendeu em alguns segmentos. Eu diria que, nesse momento, nós ficamos aqui no âmbito da coalizão com uma perspectiva de PIB próximo aí daquilo que o governo vem sinalizando, a queda de 4,5%, 4,6%, 4,7%, em torno disso aí, não aquela previsão mais catastrófica que nós tínhamos aí no início da crise, no início aí de março, abril. Sr. Marco Paulo de Melo Lopes, coordenador da Coalizão Indústria e presidente executivo do Instituto Aço Brasil, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Bastidores do Poder. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado, foi um prazer.